Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos acompanhando. Meu nome é Rafael Prudente, sou sócio da Oris e hoje sou eu que estou tocando o Oris Podcast. Hoje eu estou com uma parte do nosso time aqui bem relevante, que faz um negócio que tem sido muito dito e discutido no mercado brasileiro nos últimos 2, 3 anos. Existe há muito mais tempo do que isso, mas sem dúvida, recentemente tem sido bastante explorado, que é o Special Seats, né? Situações especiais. E, assim, não é muito claro para o grande público o que isso significa, porque na prática tem várias nuances, várias maneiras de se fazer, várias estratégias. Então, vai ser importante a gente conversar um pouco sobre isso e vocês explicarem para a gente e deixarem claro mais o que exatamente é isso e como que, no final das contas, é a melhor forma de trabalhar, das estratégias. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para o nosso público, falando um pouquinho da trajetória de vocês, e aí depois a gente retoma aqui a conversa. Quer que eu comece? Por favor. Vamos lá. Então, assim, meu histórico, antes de me juntar a Auris, um pouco mais de 20 anos. Quem é você? Para começar para o pessoal, né, Pedro? Então, vamos lá. Tem um corte assim? Não, pode ir. Tá indo, vai no natural. Bom, eu sou o Pedro Guizzo, sou formado em administração de empresas, fiz business school também, MBA. Antes de me juntar a Auris, eu tenho 20 mais anos trabalhando com grande parte desse tempo em reestruturação de empresas. Uhum. Comecei minha carreira em fusões e aquisições, comprando e vendendo empresas, assessorando empresários e corporações em compra e venda de ativos de empresas. Depois fui trabalhar com private equity, que é basicamente fazendo investimento em empresas, então levando o expertise de fusões e aquisições para buscar boas oportunidades de investimento em nome de um grupo de investidores, né, organizado na forma de fundos. E depois, finalmente, eu fui trabalhar com uma empresa de reestruturação de empresas, bem tradicional, nacional, de capital nacional e bem tradicional, chamada Íntegra, que foi uma passagem rápida, porque logo depois saí de lá com 2 sócios, eu e mais 2 sócios da Íntegra, e fundamos a IVIX, que foi minha casa aí, de reestruturação de empresas, turnaround, por 13 mais anos, aí, pouco mais de 13 anos, até começo de 2023, quando me juntei à Auris. E aí, o que era no meu trabalho lá, né, como reestruturador de empresas, o que é reestruturador, o que é ser um reestruturador de empresas, o que é ser um turnarounder, que é o termo que a gente gosta de usar, que é o termo que eu mais gosto de usar, turnarounder, né? Termo cunhado pela minha esposa no primeiro curso de turnaround que eu dei na Fundação Getúlio Vargas em 2015. Foi aí que a gente criou o termo turnarounder e passou a usar bastante. Até escrevi um livro chamado Turnarounder, que eu publiquei em 2020. 2015 eu falei, né, o curso, né? Então, o que é ser o turnarounder? É entrar numa empresa que está em crise financeira. Essa crise financeira, invariavelmente, ela vem de uma crise operacional, de uma gestão deficitária, uma gestão ruim, em vários sentidos, e muitas vezes também de decisões estratégicas ruins. Então, ela pode estar em crise por uma combinação de decisões mal tomadas no sentido estratégico, mais amplo, de para onde a empresa vai, que mercado investir, etc. Mas normalmente vem junto também com uma gestão ruim. O que é uma gestão ruim? Procedimentos errados, incentivos errados, contratações erradas, e assim vai. Então, o turnaround, ele entra na empresa, que está em crise financeira, mas com um olhar também para reestruturar a operação, reestruturar a estratégia. E junto também vem uma terceira parte, que é a reestruturação societária, que é buscar investidores para aquela empresa, buscar identificar pedaços da empresa que precisam ser vendidos, ou onde você precisa trazer um reforço de uma joint venture, né, uma associação estratégica que revalorize aquele negócio. Então, esse é o trabalho que eu fiz por mais de 13 anos lá na IVIX. Legal. E aí a gente define, inclusive, na nossa tese aqui, que a gente vai falar mais para frente, que é a reestruturação financeira, a reestruturação operacional e a reestruturação societária. Os 3 pilares
é o tripé de um bom trabalho de resgate de valor em empresas em situações de estressadas. Então, esse é o trabalho de turnaround, no qual eu me aperfeiçoei, o nosso time aqui se aperfeiçoou nos últimos 15 a 20 anos. Legal. Então, resumidamente, esse é o meu histórico aí. Legal, por favor. Bom, meu histórico, também sou formado, meu nome é Guilherme Bolina, sou formado pela Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas. Comecei minha carreira em consultoria estratégica de implementação de alinhamento de executivos com os resultados gerados, que era o sistema EVA, né? Então, participei da implementação de diversas companhias, São Carlos Empreendimentos Imobiliários, Lojas Renner, Pão de Açúcar, tá? E dali eu migrei para o banco de investimento, na época UBS, e depois na junção UBS Pactual. Então, aquele boom de ofertas de mercado de capitais em 2007, 2008, acabei vivenciando aquilo num time muito pequeno, enxuto. Fizemos diversas operações naquele ano, foi um ano espetacular, além de outros tipos de operações, de privatização, operações de oferta pública de delisting tender offer na época do Grupo Telemar. Então, acabei tendo uma bagagem financeira de mercado de capitais bem profunda e com diversos tipos de estruturas de transação alavancadas, né? E dali eu fui para um fundo de Special Situations, tá? Eu tinha 20 e poucos anos na época, que tinha acabado de comprar a Varig, aqui no Brasil, era um fundo americano chamado Martin Peterson. Fiquei aproximadamente de 1 a 2 anos ali entre a Martin Peterson e depois fazendo a recuperação judicial da Varig como consultor da companhia. Então, foi a primeira recuperação judicial que eu acabei fazendo com 25, 26 anos, uma companhia que tinha quase 600 milhões de dívida, tá? E depois o German Fromovich acabou adquirindo a Varig Logística naquele momento. Daí eu migrei junto com os antigos sócios do Pactual com quem eu trabalhava. Uhum. Eles fundaram o Banco Plural, hoje Banco Genial. Então eu fui um dos primeiros funcionários, talvez o primeiro funcionário a entrar. Eram os 4 sócios fundadores, eu e a Ana Dutra, que era uma advogada, e éramos nós basicamente. E hoje é uma casa bem grande, Sim. onde a gente também atuou em Special Situations lá dentro, com um fundo de extremo sucesso, né? Depois da Genial, eu tive uma passagem muito rápida para um outro banco e me juntei à Ouriz nessa estratégia aqui da gente, que é o que a gente está fazendo hoje, um fundo aqui de Special Situations, que a gente vai explicar aí um pouquinho mais no detalhe. Tá? Por favor, João. Bom, Prudente, meu nome é João Lencioni, não por coincidência, também fiz administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas, junto com esses 2 senhores aqui, então... Vocês se conheceram lá, então? Faz Desde 2000. 24 anos que somos amigos, né? Então não só amigos, não só sócios aqui como com um produto novo na rua, mas também nos divertimos bastante trabalhando. O meu histórico... Depois da GV, e aí muitas boas coincidências nas carreiras aqui de nós 3, né? Uhum. O Bolina estava na Sterling Stewart fazendo a implantação de EVA, eu estava na GV Consult fazendo o mesmo tipo de serviço, com uma outra cara, mas o mesmo tipo de serviço. Depois, muito parecido com o Pedro Guizzo, eu fui para um banco de investimento chamado Lazar, Uhum. fazendo fusões e aquisições de companhias. Depois passei alguns anos como executivo de multinacional, trabalhando em consultoria de estratégia, até que me encontrei, acho que essa é a melhor palavra, no mundo de reestruturação de empresas. E para mim foi uma grande mudança, né? Porque na carreira de um turnaround, né? Na carreira de um reestruturador, você trabalha em todos os setores da companhia, uhum. né? Então você entra lá numa posição de CEO, você precisa cuidar desde o marketing, do chão de fábrica, do RH e motivação de pessoas, né? Um momento de crise na companhia, onde todo mundo está se questionando como vai ser o futuro. Então a gente tem um papel muito grande aqui de fazer com que a roda volte a girar normalmente, né? Então o nome aí, turnaround, né? Fazer a companhia dar a volta por cima. Uhum.
E aí trabalhei primeiro no Brasil Plural, junto com o Bolina, no fundo de Special Seats que a gente tinha lá. E depois fui para uma companhia de consultoria americana chamada Álvares e Marçal, onde fiz dezenas aí de projetos de restauração, sempre liderando as companhias e trazendo aí bons resultados para os seus empreendedores, né? Bom, então assim, pelo que eu pude entender aqui da introdução de vocês, e eu acho que vai ser importante até para o público conseguir entender um pouco melhor esse negócio. Basicamente, dentro do mundo de special seats, dessas situações especiais, tem ali inúmeras coisas que podem ser exploradas. Então, tem gente que trabalha com financiamento, tem gente que trabalha comprando crédito. Pelo que eu estou entendendo de vocês, a lógica aqui ela é uma lógica de entrar dentro do negócio. No português, claro, é colocar a mão na massa, né? Pegar uma empresa que eventualmente esteja passando por um momento complexo, seja por que razão for, e dentro dessa empresa tentar fazer ali a gestão necessária para que ela consiga reverter uma situação complexa. É isso? É exatamente isso? Ou tem alguma nuance a mais que eu não entendi? Acho que é isso, sim. Dá para a gente explanar um pouco mais, explicar um pouco melhor para quem estiver assistindo aqui. Esse termo, né, os termos ajudam a gente a entender o que é a coisa, né? Por isso que a gente dá nome para as coisas. O termo Special Situations é um termo que o mercado, hoje em dia, ouve muito se falar. Sim, quem muito. Trabalha no mercado financeiro seguramente escuta falar muito isso. Quem não é proficiente no mercado financeiro, mas já teve a visita de algum officer, algum profissional tentando apresentar alternativas de investimento, também pode já ter se deparado com esse termo. O termo Special Situation é um termo muito vago. Porque o que é? Situações especiais. Mas especial em que sentido? Exatamente. O que é uma situação especial, né? Pode ser qualquer coisa. Então é qualquer coisa. E é um pouco por aí que vai, né? O mercado ele tem suas várias classes de ativo, o mercado financeiro de forma ampla. E aí as coisas que não caíram nas primeiras nomeações foram caindo aqui em situações especiais. O espectro de situações especiais, ele inclui hoje, para ser mais objetivo aqui, ele inclui compra fundos, né, carteiras de ações judiciais. Está dentro do espectro de situações especiais, os chamados legal claims, na terminologia, no jargão inglês, que é o que a indústria gosta de usar, mas basicamente ações judiciais que o investidor compra o direito de levar adiante aquela ação e vai se beneficiar do ganho que aquilo em algum momento der, né? E aí dentro de ações judiciais você também tem subclasses. Você pode ter uma classe trabalhista, você pode ter uma classe civil, consumerista, etc. Aí você fala, precatórios, é uma classe de ativos de situações especiais que se fala muito hoje em dia. Também, a compra de créditos contra o governo. Aí a gente fala em situações especiais de FDICs ou high yields. Então, tem vários fundos que investem na compra de carteiras. Tá bom. De bancos, pulverizado, e tem um trabalho ali de cobrança muito intensivo. Então isso, pega aquela carteira vencida do banco... Uma carteirona. É uma carteirona. E no final das contas, gera resultado conseguindo cobrar aquilo que o banco não cobrou. Exatamente. Compra descontado e cobra, e tenta ter um trabalho de cobrança melhor, mais efetivo do que o do banco, mais eficiente e efetivo. Muito bem. Aonde que a gente se encaixa aqui? A gente se encaixa dentro desse espectro de situações especiais no que a gente chama de corporate distress. Corporate distress. Então, assim, traduzindo também literalmente, tentando fazer uma tradução aqui, é uma situação de crise empresarial, corporativa. É um distress. Distress também é um termo que é importante, a tradução literal de distress é angústia. Então é importante entender isso, é uma situação de angústia de uma empresa. Uma angústia em que sentido? No sentido da existência dela, que obviamente passa pela situação financeira, como o João falou também, a situação de insegurança das pessoas que estão ali, os profissionais, clientes, fornecedores, uma situação de angústia e insegurança. Mas que a gente mede, o termômetro está ali no financeiro, está no caixa, né? Está na incapacidade de pagar uma conta crucial naquela semana, de cumprir o pagamento de uma dívida. Então,
situações de angústia corporativa, para fazer a tradução literal novamente. Então, é aí que a gente se encaixa, como você disse, buscando olhar para aquela empresa que está nessa situação de angústia, entender que se tem um negócio viável ali dentro, que precisa ser melhor gerido, como eu disse antes, que precisa ter uma estratégia revista, que onde tem o espaço de fazer o M&A, como eu falei, de fazer a compra, a venda de alguma operação ali que destrava um valor, que mata um furo de caixa, né? Fecha um furo de caixa. Então, a gente olha o ativo subjacente, às vezes pode não ser, e aí complementando a sua pergunta, pode não ser uma operação que a gente vai resgatar, mas um ativo imobiliário que pode ter ali interessante, que pode não ser, inclusive não faz parte da operação da empresa, mas ela acumulou investindo em ativo imobiliário, muitas vezes, né? Então a gente olha para essa situação de angústia corporativa, busca entender se tem um ativo ali que vale a pena, operacional ou ativo fixo, que vale a pena trabalhar para criar mais valor ali. Tem uma negociação com os stakeholders daquela empresa, para que a gente consiga criar esse valor para eles e, ao mesmo tempo, criar valor para nós como investidores nessa situação. Então, o corporate distress, é o nosso nicho dentro do espectro de situações especiais. Não, super interessante e até trouxe para mim uma próxima dúvida que, se vocês puderem explorar um pouquinho, vai ser muito legal, porque, por exemplo, eu trabalho mais na ponta do mercado de capitais, seja emissão de ofertas de fundo, seja financiamento, dívida. Então, assim, ok, eu estou habituado na minha ponta de dívida a olhar balanço, a entender um pouco como a empresa está no momento dela, para entender se a gente tem conforto de dar crédito ou não para aquela empresa, e se por acaso estivermos confortáveis, quais seriam ali os termos e necessidades de garantias que seriam necessárias para a gente conseguir ter esse conforto no final das contas. Aqui eu acho que é um passo adiante, porque você tem duas formas de olhar. Você precisa entender a situação dessa empresa que está numa situação de angústia no final das contas, pelo que eu entendi, em dois caminhos. Eventualmente, o caminho de, a gente consegue melhorar a situação dessa empresa e tirar ela dessa situação, ou eventualmente ter a sagacidade e ter ali a expertise de olhar para dentro da empresa e enxergar ativos que eventualmente nem estão ali, tão na cara do negócio, e tirar daquele negócio, extraindo algum tipo de valor, qualquer que seja a estratégia. É isso mesmo? É assim que vocês buscam oportunidade? E até já adicionando, como que vocês encontram essas oportunidades? Porque não parece ser algo tão simples. Eu vou responder a primeira pergunta e depois eu vou passar para o João falar como a gente encontra, tá? Mas você falou exatamente, foi um ponto nevrálgico. Quando a gente olha uma companhia naquela situação, a gente tem que olhar, primeiro, quanto vale aquela companhia operando e quanto vale aquela companhia não operando, quanto vale os ativos daquela companhia. Ou se a companhia não está operando, por exemplo, está numa situação de falência, por exemplo, quanto vale os ativos? Ela sempre começa com essa análise. Se ela está operando, o que a gente consegue melhorar operacionalmente para que a gente possa aumentar o tamanho do bolo, né? E geralmente são uma ferramental de alavancas que, com o histórico nosso aqui, de tanto Pedro quanto João quanto o meu, um histórico de quase 20 anos, que são as ferramentas, muitas vezes elas são parecidas, onde você mexe nas ferramentas, você consegue destravar um valor significativo daquela companhia, né? E mudar o rumo para onde que ela estava caminhando, né? Então, a gente sempre olha, havendo valor intrínseco de negócio e tendo as ferramentas de alavancagem, onde a gente melhora operacionalmente a empresa, tem um valor de equity aqui a ser destravado. Como é que a gente implementa isso? Aí tem toda a nossa histórica e nossa expertise, né? Que vai fazer essa arbitragem da entrada, né? Ou seja, comprar a dívida estressada, fazer um deep financing, é um empréstimo super garantido dentro de um ambiente, por exemplo, de uma recuperação judicial. Então, todo ferramental que nós aprendemos do ponto de vista de negociação / instrumentalização, que a gente coloca em aplicação para a gente poder surfar aquele ativo, surfar o equity velho daquele ativo. Tá?
Quando é uma falência, por exemplo, a companhia geralmente deixou de ter business, deixou de ter negócio, atividade, né? E naturalmente aquilo ali virou ativos imobiliários, virou ativos judiciais e por aí vai. Então, esse também é uma oportunidade que a gente olha com uma lupa muito grande, né? Porque tem oportunidades aqui de você arbitrar ativos e passivos dentro dessas estruturas que a gente está navegando, né? Então, aqui a gente sempre parte, resumindo, sempre parte olhando para o negócio, olhando para o ativo, e depois a gente implementa o nosso pacote, que é a nossa expertise. Tá? E, obviamente, estamos tendo muito sucesso nisso, dentro dessa estratégia, e muito mais do que isso. A gente não está tendo competitividade nessas oportunidades que a gente está explorando, né? Então, como o Pedro costuma dizer, que é a nova fronteira dentro da área de situações especiais ali que a gente está explorando e muito bem e navegando sozinho. Tá? Na forma da gente originar transações, como você estava perguntando, tem a forma como a gente origina, mas tem a forma como a gente trabalha, que é muito importante, né? Então, o nosso histórico aqui de décadas trabalhando nesse setor, e a gente trabalha com bancos, né, offices de banco que fazem a reestruturação da dívida dentro do banco. Você tem os FDICs que fornecem capital para companhias em dificuldade. Então, é um network que a gente tem muito próximo. O outro são escritórios de advocacia que assessoram os devedores e os credores na cobrança, né, e os devedores na forma de tratar ali o seu passivo. Então, cada projeto que a gente faz tem um conjunto enorme de assessores financeiros, jurídicos, de todos esses entes aqui, que a gente trabalhou 1, 2, 3, 10 vezes do mesmo lado da mesa, do outro lado da mesa. Então, essa longa história que a gente tem com esses entes do mercado, a palavra aqui não é nem ter contato, né? A palavra é, de fato, a gente tem credibilidade com esse pessoal, eles sabem como a gente trabalha, a gente sabe a forma de trabalho, sabe a seriedade como a gente encara essas situações. Então, esse é o grande originador de casos para a gente, tá? Obviamente que a gente fez essa matemática, né, de onde vêm os nossos casos. Então, uma parte relevante, né, quase que 50% dos casos que a gente tem olhado, vem desse nosso network do mundo network de reestruturação, o mercado financeiro, o mercado jurídico legal, e outros financiadores aí não bancos, tá? Então, daí que vem, mas eu acho que é importante frisar aqui, de fato, essa credibilidade e a forma de trabalho, né? Então, o nosso dia a dia dentro dessas empresas, o nosso dia a dia de montar a transação é sempre numa forma de alinhamento de interesses, né? Então, alguns estão tentando recuperar valor, outros estão tentando salvar parte do patrimônio, e existe todo um trabalho de conseguir costurar esses interesses de cada um deles. E, de novo, né, com muita seriedade nesse trabalho, a gente criar valor para poder dividir melhor essa pizza, né? Então, a história começa da forma como você trabalha, né? E hoje a originação é muito fundada nesses princípios e pilares de como a gente formou a nossa história de trabalho, né? O que significa na prática dizer que parte dessas situações ainda não estão claras no mercado, porque se eventualmente o que está acontecendo é uma renegociação dentro de um contexto do qual o mercado ainda não foi informado que a empresa está passando por algum tipo de dificuldade, é exatamente aí, no final das contas, que é relevante você ter toda essa rede de contatos para conseguir saber que, de fato, aquilo está acontecendo em um momento, eventualmente, prévio ao que o mercado vai saber, e, eventualmente, N outros players vão estar também buscando ali algum tipo de acerto, né? Como o Bolina comentou, né? A gente vem navegando em mares azuis aqui, né, se apropriando aqui do nome do livro lá, né, mas e o grande motivo é a nossa tese aqui de investimento, ela é pouco focada numa esteira, ou seja, precisa ter isso para cair aqui na nossa forma de trabalho,
é muito customizada. Então, de fato, a gente olha a situação, olha como é que a gente pode atuar naquela situação, como é que capital e trabalho, né? As duas coisas são muito importantes. Aqui a gente sempre fala de colocar um capital que vai fazer com que aquela companhia trabalhe melhor e os players, né, os financiadores, credores, como é que eles se alinham ali, mas de fato muito trabalho em fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, só para ajudar o que o Bolina estava comentando aqui, as nossas situações especiais aqui, a gente olha com muito cuidado e buscando ângulos que outros hoje não estão ferramentais, né? Apertando os parafusos que outros hoje não estão trabalhando, né? Era até algo que eu ia falar, porque, assim, eu entendo que não é uma contradição, porque tem uma explicação dentro desse espectro que vocês comentaram, porque se, de um lado, tem muita gente fazendo, por outro lado, vocês dizem que vocês estão conseguindo explorar algo que, eventualmente, vocês estão sozinhos, é porque, então, a tese de vocês é diferente da tese que o mercado até então olhou, é isso? É porque é a fronteira, como o Guilherme falou. É complementar. Complementar. Tá? É complementar. Eu acho que aqui a maioria das casas são caras puramente de crédito, high yield, surfar uma garantia bem blindada e fazem muito bem feito. São casas aí que têm um longo histórico executando esse tipo de operação e brilhantemente, né? Uma bagagem bem interessante. E o que você acaba observando é que de alguns anos para cá, você veio aumentando o tamanho, o volume de dinheiro para esse tipo de estratégia. E, obviamente, o Brasil também sempre foi um celeiro, né? A gente tem uma estatística aqui nossa, que quase 2.000 companhias grandes e médias anualmente entra dentro desse rol de operações especiais, né? Ou seja, que estariam seriam potenciais oportunidades para esse volume de dinheiro que vem se avolumando em diversas casas aqui da Faria Lima, né? O que a gente observa é que, primeiro, quando você aloca o dinheiro numa situação dessa, numa companhia dessa, muitas vezes está salvando a empresa. Você está pegando um equity velho daquela empresa que estava próximo a zero, ou um valor muito pequeno, e você está dando aquela injeção e fazendo com que aquela empresa volte a ter a possibilidade de ter operação em condições de maior temperatura e pressão. Até porque normalmente é um momento que o banco também, o financiador nesse não momento, quer tá dentro, o banco né? seca as linhas de crédito, aí entra o FDIC, tanto é que quando a gente olha os FDICs, em um ano e meio para cá, aumentou mais de 100 bilhões de reais o patrimônio líquido dos FDICs. É reflexo um pouco, de novo, do momento de estresse de mercado creditício, que os FDICs acabaram ocupando essa lacuna de mercado, né? E quando você vê a companhia que deixou de ser bancarizada, passou a ser bancarizada pelo FDIC, e as taxas, obviamente, são mais altas, né? Mais altas do que um banco comercial. Então, assim, e se a empresa fica navegando muitos anos dentro daquela situação, ela, em algum momento, se ela teve alguma estratégia errada, ela vai cair dentro de uma situação um pouco mais delicada, tá? Então, obviamente, isso daqui exige um trabalho muito intenso, ele exige um critério muito alto para você poder explorar essa oportunidade e uma expertise que nós temos, né? Então, o fundo nosso, ele é uma estratégia onde a gente tem aqui proteção de dívida, um retorno de equity. Por quê? O dinheiro que você está colocando, você está salvando a companhia. Então, você tem que surfar um valor do equity de alguma forma dentro desses instrumentos, né? E mais do que isso, né? Você poder fazer com que você tangibilize aquele valor do equity e não simplesmente aguarde com que o empresário que colocou a empresa naquela situação consiga tirar a empresa dela. Então, você tem que dar um apoio necessário para que a empresa saia daquela situação. É interessante. E assim, quero explorar uma coisa adicional aqui, porque, ok, quem está nos ouvindo, nos assistindo, nesse momento deve estar se perguntando, falou, bom, então é complementar ao que já é feito, você não está criando, no final das contas, uma estratégia que é rival das estratégias que já existem, ela complementa um pouco do que é feito. Putz, mas com certeza vocês têm algum competidor. Quem são os competidores de vocês? Quer que eu vou pegar essa aqui? O nosso competidor, hoje, eles são provavelmente players, né,
instituições pouco organizadas. Então, voltando aí na questão do histórico, né, desse mercado de situações especiais de crédito, né? Ele começou lá atrás, em 2005, com a lei de recuperação judicial modernizada do Brasil. Até então, os bancos não vendiam os seus créditos, poucos vendiam. O que se vendia eram carteiras de varejo para outras instituições que iam ter o diferencial daquela cobrança. E aí começou uma evolução do mercado, surgindo, primeiro, os bancos começando a vender carteiras pulverizadas de crédito corporativo, e aí começaram a surgir algumas casas comprando essas carteiras e cobrando, fazendo um melhor trabalho de cobrança. Os bancos foram evoluindo e começaram a vender créditos individuais, começaram a entender que aquilo era possível ser feito de uma forma arm's length, né, de uma forma com valores justos, e não para o amigo do officer do banco, né, para players institucionalizados. E aí o mercado veio evoluindo, com a evolução da lei, com a evolução do judiciário, créditos novos para a empresa começaram a surgir, e hoje a gente está numa fase que os investidores podem começar a olhar para a empresa em si e fazer uma aquisição do ativo, olhando o underlying business, o ativo subjacente, a empresa subjacente, a operação, como o Guilherme falou. Nesse meio tempo, houveram muitas transações de empresas em situações de crise, empresários que compraram, foram empresários, foram pessoas individuais, de uma forma desorganizada, de uma forma, a gente fala até, usa o termo aventureiros, cowboys, que fizeram isso. Então, o nosso competidor, hoje, são esses players. Ainda são os cowboys, que sempre existiram, mesmo antes da lei de 2005 de recuperação judicial e falências. Então, de forma institucionalizada, não tem. De fato, é difícil você apontar um competidor estruturado como a gente está se estruturando aqui. O que tem de estruturado são instituições que faziam essas compras de carteira e estão percebendo que essa é a evolução do mercado. E estão querendo começar a fazer, né, transações dessa natureza. Olhando o ativo subjacente, entrando com capital, buscando o equity, como o Guilherme falou. E aí essas instituições, só que elas olham para dentro de casa e percebem que elas não têm o time, a estrutura. Exato. O time, a estrutura, o know-how. E elas buscam construir esse know-how. É possível, não é fácil. Mas esse acho que é o grande ativo aqui nosso, o grande irreplicável, é justamente 20 anos de experiência fazendo a primeira recuperação judicial do Rio de Janeiro, Guilherme, fazendo o primeiro fundo com esse perfil de tese no Brasil Plural, Guilherme e o João aqui, e essas dezenas e dezenas e dezenas de casos de reestruturação que nós aqui em conjunto fizemos, entrando na empresa, fazendo a reestruturação da operação, fazendo a reestruturação de dívida, fazendo M&A e criando muito valor nesse processo. E eu acho que até para terminar, uma dúvida que pode surgir aqui, e eu acho que vocês vão conseguir explorar bem isso, e deve ser algo que deve estar na cabeça de quem está nos acompanhando. Mas isso é uma estratégia que ela é ampla do ponto de vista que vocês podem olhar qualquer tipo de setor, qualquer tipo de oportunidade, ou exatamente pela especificidade que é a necessidade de vocês entrarem no negócio, participarem do negócio, isso trava de alguma forma em algum setor específico e vocês vão olhar para uma única coisa que, vamos dizer assim, está mais dentro do histórico de vocês? Acho que cada caso, primeiro, a gente não tem nenhuma limitação de setor, então a gente pode olhar qualquer setor da economia. A gente tem algumas predileções, né? A gente tem algumas preferências, tem alguns setores que são um pouco mais difíceis de fazer uma reestruturação, que tem ativos menos tangíveis e muito suscetíveis a esses pontos da companhia quando está em crise. Então, fazer o turnaround naquela companhia, você tem uma dificuldade maior. Então, colocar dinheiro naquela situação, menos desejável. Tá? Mas a gente olha todos os setores e cada caso é um caso. Né? Então, a gente vai construir uma solução para cada caso. Interessante. E assim, queria dar a palavra para vocês trazerem mais algum ponto que vocês acham que seja importante dividir com quem está nos acompanhando até aqui. O último ponto? Acho que
Posso João, falar? vai, João. Não, tem um ponto que a gente acabou não comentando, né? Mas um sócio, né, nosso aqui do fundo, o fundo chama Oriz Albright, né? A gente acabou não passando pelo exato. A gente está levantando um fundo de 150 milhões de reais, que vai investir de 5 a 8 oportunidades, algumas com muita necessidade de gestão, como o Pedro estava comentando, outras com menos, como o Bolena falou aqui, algumas casos de falência, casos de companhia que não estão operacionais, mas de fato a gente vê que tem muito valor a ser destravado nessas situações. A gente é muito honrado, né, de estar junto com a nossa casa Oriz e também com o Albright, que a gente vem trabalhando há muitos anos, mas de fato traz aqui um selo de seriedade adicional ao nosso trabalho. Então, Albright é um fundo americano que foi fundado pela antiga secretária de Estado americana, Madeleine Albright. Interessante. Né? Só para colocar esse contexto. Não, acho que é isso. A parceria Oriz Albright não é de hoje. Já a parceria com a Albright, né, melhor dizendo, não é de hoje. Já tem mais de década aí, com vários casos de sucesso. E aí estamos replicando isso agora na parceria com a Oriz. Interessante. E vocês acharam que, de fato, era importante trazer trazer um parceiro? Assim, o que no final das contas trouxe para vocês a ideia de, não, vamos trazer um parceiro aqui para participar conosco dessa estrutura, desse desenho de operação? Ele, de novo, como o Pedro falou, temos aqui um track record de mais de 20 anos e ele tem acesso global nas oportunidades. Aqui tem um outro espectro que a gente olha de oportunidades, que é aquele acionista motivado a vender. E aí, quando você olha essa classe de oportunidades, você tem eventualmente subsidiárias de multinacionais, você tem aqui, muitas vezes, e as decisões não são locais, as decisões sempre são lá fora. Então, a gente já tem oportunidades mapeadas, e a gente está em discussão de subsidiárias de multinacionais aqui no Brasil, onde as decisões são lá fora. Tá? É o que a gente chama aqui uma classe chamada de stress seller. Tá? E aí sim você tem uma oportunidade brilhante de arbitragem de oportunidades. Tá? Legal. Bom, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e encerramos mais um Oriz Podcast. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado. Até logo. Obrigado, tchau. Prudente.